Você tem dificuldade de perdoar? Acha justo perdoar aquela pessoa que tanto te ofendeu? Por que perdoar se você pode deixar para lá? Quais as consequências que acarreta a falta de um perdão? É o que vamos ver hoje no canal Cristão na Prática. E aí pessoal, professor Orlandinho aqui. Antes de falar do perdão, você deve primeiro identificar o lado que você está. Se do ofendido ou do ofensor, mas até aí é fácil. O difícil é perdoar de fato. O ato do perdão é algo muito complicado. Uma decisão difícil de ser tomada, pois depende de vários fatores. Por exemplo, o grau da ofensa. Uma palavra ofensiva, um tapa no rosto, uma traição ou algo muito pior. Eu tô com mais raiva dela! Outra dificuldade que encontramos em perdoar alguém é o convívio que nós tínhamos com aquela pessoa. Se era uma pessoa próxima ou uma pessoa que nós víamos só de vez em quando. Porque se você vê essa pessoa diariamente, certamente, todas as vezes, virá à sua memória o fato acontecido. E você acaba sendo impelido a buscar aquela pessoa de alguma forma. Agora, se você raramente vê essa pessoa, se ela está em outro país, por exemplo, provavelmente você vai achar mais fácil deixar para lá do que procurar aquela pessoa para poder perdoá-la. O fator tempo aqui também é muito importante. Tem pessoas que quanto mais o tempo passa, vai esquecendo, vai deixando para lá e vida que segue. Já outros, o tempo causa um rancor cada vez maior, um ressentimento. E isso pode dificultar ainda mais o ato do perdão. Também é difícil perdoar quando o ofensor reincide no fato. E isso pode levar a você, que foi ofendido, a não só enrijecer cada vez mais o coração e não perdoar aquela pessoa, como buscar o distanciamento e cortar as relações definitivamente. Mas o que eu acredito que mais difícil perdoar alguém é quando essa pessoa não se arrepende do que fez. Porque segundo a visão do ofendido, perdoar alguém que não se arrependeu do seu delito pode ser muito injusto. Bem, perdoar realmente não é algo fácil. Os próprios discípulos de Jesus disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Então, se perdoar é tão difícil, então por que não deixa para lá e vida que segue? É verdade. Quer dizer, às vezes não. O professor e neurocientista Pedro Calabres afirma que o circuito do cérebro, denominado giro do cíngulo anterior dorsal, é ativado quando sentimos angústia por causa de uma dor física. Você já deve ter dado uma topada com o dedinho do pé numa quina de uma mesa e dito a seguinte frase: "Ah, eu vou morrer". E quanto maior o trauma físico, maior o sentimento de angústia e de aflição. Este professor afirma que esse mesmo circuito cerebral que provoca essa angústia por conta de uma dor física é o circuito ativado quando sofremos uma dor emocional. Então, a angústia e o sofrimento psicológico que sentimos quando alguém nos ofende é uma dor real, e isto está cientificamente provado. Se esse sentimento e essa dor emocional é causado por essa dor no seu físico, esse sofrimento e essa angústia, ela passa quando essa dor física é curada. Mas como se livrar dessa angústia e dessa dor psicológica quando a causa é uma ofensa causada por alguém? Esse mesmo professor afirma que essa dor, que nós cristãos chamamos de dor na alma, é sanada por meio do perdão. Assim, é cientificamente provado que a falta do perdão alimenta algo que nos incomoda tanto, algo que nos atormenta o tempo todo. Jesus disse que esse tormento é causado por verdugos, por torturadores, algozes da alma que tiram o nosso sono, a nossa paz, alterando o nosso comportamento e impedindo que levemos uma vida normal. Você não está dormindo bem? Não tem se alimentado bem? Está desanimado por falta de perspectiva? Tudo isso pode ser a falta do perdão. Contudo, mesmo sabendo que a falta do perdão é algo tão nocivo e que nos causa tanto mal, devemos considerar que perdoar é algo muito difícil. Bem, isso coloca o perdão numa categoria de atributo divino e não de uma habilidade humana. Ou seja, perdoar é uma atitude moral que depende de Deus e não de nós. Ah, mas você pode dizer: eu conheço gente que conseguiu superar isso com terapia. Isto é perfeitamente possível.
A psicologia afirma que nutrir a raiva por alguém que lhe ofendeu é extremamente prejudicial à saúde. Esse ramo da ciência pode oferecer técnicas eficazes para o alívio do sofrimento da alma, desenvolvendo assim a sua autoestima e a valorização do eu interior. Contudo, o perdão não se resume em trazer um alívio pela dor que você sente na alma, pois se fosse assim, o perdão seria apenas um sentimento. A Bíblia ensina que o perdão é uma atitude prática e de reconciliação. Ou seja, o casal deve voltar a se amar, as pessoas devem voltar a se falar e a amizade deve ser restabelecida. Veja o que diz Provérbios 17, verso 9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Então dizer, eu perdoo, mas não quero ver aquele sujeito nem pintado de ouro, não é o correto. Esta certamente não é a atitude ideal que Deus espera de nós. Ele de fato quer que retomemos a unidade em amor. Isso não significa que você deva esquecer a ofensa e deixar para lá o acontecido. Deve sim haver sempre que possível uma reparação de danos por parte do ofensor. Afinal de contas, ele é responsável pelo que fez. Bora me pagar, procura me pagar quem me deve aí, que eu não quero estar cobrando pelo WhatsApp não. Apenas um pedido de desculpas e vida que segue não é jamais uma demonstração clara daquele que está realmente arrependido. Lembre-se, o perdão trata das questões da alma. Quem perdoa se livra daquela angústia que o persegue. E quem é perdoado sente o alívio daquele fardo de culpa que carregava. Porém, como o perdão é prático e reconciliador, as questões técnicas precisam ser resolvidas. E isso só é possível se o ofensor estiver realmente arrependido e disposto a reparar todos os danos. Então não fique com pena daquele que te ofendeu apenas pelo fato dele te pedir perdão, porque está com peso na consciência, está com sentimento de culpa, está se sentindo culpado por ter lhe ofendido. Ai, que mancada que eu dei. Olha, deixa eu confessar. Perdoe porque é divino, porque Deus vai te abençoar e te fazer uma pessoa melhor. Chegue na pessoa e fale a real. Você me ofendeu, está doendo muito, estou machucado, mas sou cristão, amo Jesus e por isso eu te perdoo. E nesse momento isso é o suficiente, porque a Bíblia diz que fazendo assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça do malfeitor. E o que significa essas brasas, você pode perguntar? Na antiguidade, para se tirar o metal puro do minério, era necessário colocar esse sobre o fogo e cobrindo com brasas acesas, brasas vivas. Facilitava o processo da extração do metal e a separação desse metal da escória. Assim, as brasas do perdão amolecem o coração endurecido do ofensor, fazendo com que sinta vergonha e arrependimento pelo seu delito. E, consequentemente, vai sentir o desejo de se reparar com você. Ou seja, você não deve esperar que o outro se arrependa primeiro para que depois você venha perdoá-lo. E isso, mais do que nunca, demonstra que o perdão é algo divino. Mas você pode dizer: ah, professor, mas o sujeito me fez mal, não está arrependido e ainda eu tenho que perdoá-lo? Não espere a pessoa merecer alguma coisa. Jesus nos perdoa ainda que não mereçamos. Ou você acha que um dia Deus te perdoou por conta dos seus méritos? Ele é gracioso e você, dispenseiro dessa graça. E havendo perdão genuíno, haverá reconciliação. E essa reconciliação deve ser um objetivo ao ser alcançado. Não importa de quem será a iniciativa, do ofensor ou do ofendido. O objetivo deve ser alcançado, a plena reconciliação. Não quero aqui desdenhar ou minimizar o seu sofrimento, mas incentivá-lo a fazer aquilo que Deus te pede, já que a Bíblia diz: no que dependa de nós, devemos manter a paz para com todos os homens. Por isso a reparação de danos é importante, não como artifício de vingança ou de punição por aquele que foi ofendido,
mas a forma de corrigir aquela pessoa para que ela se torne uma pessoa cada vez melhor. Deus nos perdoa, mas também nos corrige porque Ele nos ama. Assim, você não deve evitar aquela pessoa que te machucou. Ao contrário, deve ajudá-la a progredir na fé. Mas você pode dizer: e se essa pessoa que me ofendeu, me machucou, estiver me evitando e não tá nem aí pra mim? Se essa pessoa não serve a Deus, ore por ela e perdoe-a mesmo assim. Agora, se ela confessa a mesma fé e os mesmos princípios, procure-a. Converse com aquela pessoa numa boa. Diga para ela quanto você está ferido, machucado, mas que no fundo você quer realmente perdoá-la. Agora, se ela não aceitar e não reconhecer o seu erro, a Bíblia diz para você chamar testemunhas e expor a situação. E se ainda assim ela permanecer enrijecida, desista, pois é ela que está escolhendo ficar longe de Deus e longe de você. Isso parece muito difícil, mas Deus é contigo. Jesus que pede que você venha agir dessa forma. Mas geralmente tudo isso é resolvido na primeira conversa. Mas antes ore, peça graça a Deus, porque Ele vai te ajudar. Como você deve ter percebido aqui, o perdão é algo prático e realmente divino. Portanto, quando você for ofendido, não deixe simplesmente o tempo passar. A ferida pode cicatrizar, mas sempre que você lembrar do ocorrido, você vai sentir a dor e a angústia do sofrimento. Nunca esqueça, o perdão verdadeiro não depende apenas do esforço pessoal. Por isso, peça ajuda a Deus, porque Ele vai te encher de amor, mesmo por aqueles que não merecem. Faça como os discípulos de Jesus, peça para que Ele aumente a sua fé. Para te ajudar a lidar com o perdão e como restaurar a sua vida e a sua paz interior, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo de um e-book sensacional. Um material que vai te ensinar os benefícios de perdoar e como praticar esse perdão. E principalmente, como se livrar da dor e do ressentimento causados pela ofensa e pela traição. O nome do e-book é Perdão, a Chave para a Cura Interior, do Dr. Jaime Camp. Aproveite que o preço está bem baratinho, embora não sei até quando. Então clica logo no link da descrição, baixe no seu dispositivo e comece a ler esse livro ainda hoje, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Gostou desse vídeo? Deixe seu joinha, se inscreve no canal. E comente aqui embaixo. Você tem dificuldade de perdoar? Prometo que vou estar respondendo cada comentário. E lembre-se, tem alguma discórdia com alguém? Perdoe, porque o perdão é libertador. Deus abençoe e tamo junto.